Olá, tudo bem? Você está ouvindo Papo Camarada, podcast da esquerda revolucionária. Caso esse seja o primeiro episódio que você está ouvindo, esse podcast se dedica a falar de política, história, cultura e algumas cositas más. E o tema de hoje... Olá, camaradas! No episódio de hoje falaremos sobre boicote eleitoral. E como introdução, vou falar sobre o primeiro turno das eleições, com base nos dados do jornal A Nova Democracia. Esses dados deixam explícito a insatisfação do povo brasileiro com essa democracia burguesa. Em 9 capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba, Campo Grande, Goiânia, Porto Velho e Natal, os votos que na verdade venceram foram os votos nulos, brancos e abstenções em suas quantidades. Então vemos que está muito claro que a população já não apoia as eleições. Como base, nesse episódio, também usaremos o artigo Eleições Não e Revolução Sim, da Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo. Deixaremos o link disponível para todos lerem na descrição do episódio no Spotify. A gente consegue ver, a partir desses dados e dessa matéria, esse editorial do jornal Nova Democracia, justamente que eleição após eleição, o nível de abstenções só aumenta, o que foi o que a gente viu agora neste primeiro turno, em números concretos, ali, de como o nosso povo já não acredita no processo eleitoral, de como a farsa, o circo eleitoral já não é uma frente de luta do nosso povo, Enquanto o nosso povo tem ódio, nojo e está completamente desiludido deste processo. Por isso que a gente achou tão importante trazer esse episódio e trazer também esse texto, essa leitura que é tão importante e é da ordem do dia, que a gente comece a falar da tática do boicote eleitoral e o porquê os comunistas a defendem hoje, Falar disso por enquanto a pauta tá quente, Esse que é um ponto muito importante atualmente para deixar claro, quem são os revisionistas, quem são os oportunistas eleitoreiros, quem abandonou de fato a revolução e a adotou somente de palavra, A gente tá gravando isso no dia 23 e já tá se aproximando, o dia do segundo turno, para cidades que vão ter segundo turno, E por isso a gente tá falando disso agora. É um tema que afasta muitas pessoas, E a gente tá aqui para de fato apresentar essa ideia, Tanto eu quanto a Laura, a gente já esteve dentro das organizações que se dizem comunistas e a gente sabe que esse tema não é discutido dentro dessas organizações, Então, nossa ideia aqui hoje é de fato apresentar a tática, do boicote eleitoral, que é vista muitas das vezes como algo anarquista, Nesses dias aí, falando sobre boicote eleitoral, fui acusado de anarquista de apartamento, eu achei incrível. Abri o espaço aqui, para esse assunto que é tão importante. Só mais uma coisa, sobre a avaliação desse primeiro e segundo turno, falando sobre os candidatos aqui em São Paulo. O que a gente viu foi um completo circo, A cadeirada da Atena, um guru, o Boulos, de mãos dadas com a PM, falando de aumentar a repressão policial, com Marta Vice, que de fato colocou a população nessa opção de deixar muito escrachado, assim, na cara de todo mundo que aquilo ali é um circo, E independente de quem assumir, não vai mudar nada, Aproveitando a deixa do camarada, eu vou falar do boicote como tática. O boicote é uma tática, assim como as eleições. Infelizmente, muitos partidos de esquerda pregam as eleições de outra forma, Marx e Lenin já usavam as eleições como a propaganda e agitação. Era o meio de denunciar o governo burguês. E hoje em dia a gente não vê isso, Na verdade, as eleições servem para propostas. E a gente sabe que não serve para nada. Essas propostas que elas não vão ajudar realmente o povo. Visando tudo isso, a gente vê que não é possível ter as eleições como tática, e sim seguir o boicote. Por quê, Exatamente porque a democracia, pro povo, a gente vê o PT. O PT aí completamente desmoralizado, ninguém acredita mais.
E com isso, as pessoas acabam parando de acreditar também na esquerda, porque todos os partidos de esquerda batem na mesma tecla, de tentar conquistar alguma coisa pelas eleições. Quando passa para propostas, isso é revisionismo puro. Esse primeiro ponto que a Laura trouxe tá bem no início, né? No texto que a gente está tratando hoje. Esse primeiro debate que é travado sobre o boicote eleitoral, né? Porque os partidos revisionistas no Brasil, eles apresentam a tática eleitoral como a única tática, né? Eles apresentam, não, o que os comunistas pensam sobre a eleição, né? Como se fosse a única tática, né? E não. E eles citam, né, ainda tentam justificar o seu revisionismo pegando trechos de Lenin, mas tá escrito aqui, na página tal, Lenin falou para participar de eleição. Aqui, Lenin falou aqui que participou de eleição, então tem que participar de eleição. Lenin falou, então já era. Inclusive acusando, né, quem defende o boicote eleitoral de esquerdismo, né, citando de forma vazia a obra do Lenin, Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo, onde Lenin, inclusive, fala sobre o boicote eleitoral, né? E apresenta o boicote também como tática, né? Que deve ser avaliada em cada contexto histórico, em cada lugar, a utilização de uma ou outra tática, né? E mesmo a tática de participação nas eleições para fazer denúncia se demonstra cada vez mais ineficaz, né? Para quem participa hoje da UP, do PCB, etc., sabe o quanto isso tá no centro do partido, quanto de esforço material, tá ligado? De trampo da galera pra tocar trampo de eleição, pra no final não ficar com nada, né? Não participar de um debate na televisão, sabe? Conseguir, assim, através de um esforço gigantesco da centralidade, a principalidade da luta nisso, pra não conseguir nada, né? Tipo, em São Paulo mesmo, Paulo Cogos, sozinho. Paulo Cogos sozinho teve mais votos que todos os partidos comunistas juntos. E puxando nosso segundo ponto, e já tirando, né, essa questão da frente, é que seria esquerdismo defender o boicote eleitoral, né? Uma vez que os revisionistas citam como argumento para defender, né, a tática eleitoral, que por trás disso, né, na verdade, se escondem atrás da tática eleitoral, pois já não tem, né, uma linha revolucionária, se escondem através da luta revolucionária porque não querem desenvolver as outras lutas, né, fogem das tarefas revolucionárias, acusam, né, quem defende esse caminho de esquerdista. Porém, né, fazendo uma simplificação grosseira, esquerdismo seria quando os revolucionários querem alguma coisa e o povo quer outra. Seria quando os revolucionários querem avançar, quando o povo não quer. Mas o que acontece hoje é justamente o contrário. O povo tá falando, mano, democracia burguesa não dá. E os partidos ditos comunistas estão falando, não, pô, ainda dá, acredita lá, tá ligado? Então é o contrário, né? Os partidos estão se colocando a reboque, né, da burguesia, e colocando nas mãos da burguesia problemas que só podem ser resolvidos pela tática revolucionária, né? As eleições no Brasil só se sustentam com o voto obrigatório. E nem assim, sabe? Tipo, a gente tem dados enormes, né? Que só crescem a abstenção a cada 2 anos. E mesmo as pessoas que votam, quantas dessas pessoas não votam simplesmente por foda-se, assim, porque é o que tem, né? E essa pessoa não acredita mais na democracia burguesa, mas ainda vota porque por simples motivos de foda-se, ou porque foi comprado, né? Em cidades de interior a gente vê relações ainda mais complicadas, né? Porque é parente, porque ajudou o parente, porque trabalhou na campanha do político e etc, né? Então, não. Defender o boicote eleitoral não é, de forma alguma, adotar uma posição esquerdista, né? Importante dizer que existe uma diferença muito grande na posição dos comunistas sobre o tema, da posição dos anarquistas ou da própria posição orgânica das massas mesmo, né? O texto mesmo discrimina que não há nada de novo, né? Isso já é uma posição que as próprias massas tomam organicamente em boicotar o processo eleitoral, pelos mais diversos motivos, né? O boicote anarquista, né, é muito diferente do que nós pregamos. Do boicote como tática para, então, conseguirmos, né, ter uma revolução. O que
buscamos com o boicote é ter uma organização, muito diferente do boicote anarquista ou de outros genéricos, né? E nunca devemos chamar a população de burra, de um pessoal idiota, porque não quer votar. Isso, na verdade, é uma consciência que eles adquiriram espontaneamente, porque durante 100 anos, né, mais 100 anos da democracia burguesa, a gente não teve mudanças para o povo trabalhador. Então, isso que principalmente nos difere dos anarquistas, né? O que queremos é ter essa organização, porque é uma tática. Apenas o boicote, né, não vai fazer milagres, né? Então, sempre tem um após para conseguirmos nos organizar. O boicote ele já é adotado organicamente, né? E a tática do boicote eleitoral nesse momento histórico, nessa conjuntura que a gente se encontra, ele se faz tão importante justamente por isso. Porque as massas já se ligaram disso e é mais fácil a gente apoiar a posição que as massas adotam majoritariamente do que continuar tentando convencer elas de que ainda há luta para se travar dentro da institucionalidade burguesa, né? Se contentando com as migalhas e gerando o imobilismo que a gente tem atualmente no Brasil, né? A gente observa o quão catastrófico o PT foi para a luta social no Brasil, né? Para a luta social no campo, com essa reforma agrária que nunca vem, né? É uma promessa institucional que nunca vai vir, né? A reforma agrária nunca vai ser dada, concedida por um Estado latifundiário e semi-feudal e tantas outras questões, né? Então, a posição dos comunistas frente ao boicote, ela visa justamente, estrategicamente, combater o imobilismo, o revisionismo, radicalizar de fato as massas e avançar os movimentos sociais para que eles não fiquem esperando da institucionalidade o que não pode vir da institucionalidade burguesa, né? A revolução agrária no Brasil vai ser uma revolução agrária, assim como tantos outros temas, né? Inclusive, é foda para mim, como trabalhador da cultura em São Paulo, ser a favor do boicote eleitoral, né? Porque a gente ainda tem, mesmo dentro da esquerda radical, uma fé na democracia burguesa, mano. Isso é um desvio gigantesco, né? A gente acreditar que o candidato X ou Y pode ser melhor ou pior, ou pode ser diferente, é um desvio, é uma ilusão com a democracia burguesa. E aí, um grupo ou outro, né, como eu citei o caso da cultura, fala, não, mas tem diferença, porque vai mudar uma coisinha ali, né, são de fato as migalhas, né, dizer, não, mas o Nunes acabou com a cultura em São Paulo, e o Boulos não, o Boulos vai sancionar uma lei aqui e ali, tá ligado? E aí você fala, tipo, pra essa pessoa, fala, tá, mas e o campo, como é que vai continuar no campo? Não, vai continuar a mesma coisa. Não, e a violência policial? Não, vai continuar a mesma coisa, ou vai, mesmo que mude, né, que mesmo que caia uma migalha da mesa, no essencial, a gente sabe que não vai mudar nada e não é nenhuma questão moral, né, não pode mudar nada pela própria natureza, né, do Estado brasileiro. E quantos anos o povo precisará continuar vivendo de migalhas para os partidos de esquerda ver que os objetivos da eleição burguesa é simplesmente encobrir um sistema de caráter explorador, ou seja, uma ditadura de uma minoria, né, dos burgueses sobre a maioria, que é o povo proletário. E o outro objetivo é assegurar a renovação desse sistema, dessas autoridades que são responsáveis pela manutenção da velha ordem, né? Dessa velha ordem nojenta que todos nós vivemos. Muitos partidos de esquerda, né, usam as palavras de Marx, de Lenin, que utilizaram do parlamento, né? Só que a realidade é muito diferente, principalmente de Marx, né? O boicote é usado de uma forma que não temos um sistema pacífico, né? E o parlamento, as eleições, a gente batalhar nas eleições seria em meios pacíficos. E quando Marx usou o parlamento, a gente tinha acabado de sair, né, de uma Revolução Francesa, de uma revolução, para então termos democracia. Então, todos ainda
tinham aquele carinho, né? Todos conquistaram a democracia. Então, como que a gente ia falar sobre boicote em uma época onde queriam estar numa democracia, lutaram pela democracia? Não tem mais isso. Todo mundo não quer eleições, e isso é muito claro. E não tem como a gente comparar também os meios que a burguesia tem para se eleger. Na época de Marx, era jornal contra jornal. Era equilibrado de alguma forma, né? Hoje em dia, tudo que a burguesia detém, todos os meios que detém para então fazer, né, a propaganda de um partido, é algo que a esquerda nunca terá. Então não temos como continuar lutando, porque isso é só falha. É só falha. Falando agora sobre revisionismo, né? Lenin já escreveu, né, sobre o parlamento de Kautsky. E eu vou ler esse trechinho. Só os canalhas ou os tolos podem crer que o proletariado deve primeiro conquistar a maioria nas votações realizadas sobre o jugo da burguesia, sob o jugo da escravidão assalariada, e que só depois deve conquistar o poder, isto é, o acúmulo de estupidez ou da hipocrisia, isto é, substituir a luta de classes e a revolução por votações sobre o velho regime, sobre o velho poder. Oportunistas, eleitoreiros, tiram Lenin, né, de seu contexto, em que ainda havia a discussão, né, se a tática eleitoral era válida, né, como foi utilizada por Marx, Engels e Lenin nesse momento efervescente da primeira vez que o povo podia votar, né, do nascimento dessas democracias burguesas, que depois a tática eleitoral se mostrou de fato como falida, né? Isso desde a Revolução Russa, que depois foi confirmada na Revolução Chinesa e não só nela, né? Como o texto muito bem coloca. E agora a gente vive um outro contexto histórico do imperialismo bem consolidado no mundo inteiro, a fascistização do Estado burguês e toda essa coisa. E frente a isso, né? A farsa eleitoral, a falência, né, da tática eleitoral no Brasil, está em toda a história do movimento comunista, né? Gerou muito mais derrotas pra gente do que vitórias, né? Muito mais erros do que acertos na história do movimento comunista, né? E esses partidos, eles continuam insistindo, né, na tática eleitoral, derrota após derrota, né? Dizendo que não é o momento, né? Não, a gente vai fazer revolução, né? No dia de São Nunca, se não chover. E não, mas agora não é a hora, porque não, a conjuntura não é favorável, as forças contrárias, isso desde o final da ditadura, né? Agora não, agora a gente tem que eleger não sei quem. Não, agora a gente tem que eleger não sei quem. Não, agora não, agora a gente tem que eleger o Lula. O Lula é uma liderança popular. Não, agora a gente, que nem o PCR, né, que passa por uma refundação para eleger o Lula, para apoiar candidato do PDT. E que ganho que isso gerou pro movimento comunista, né? Que ganho que isso gerou para a democracia que não existe no Brasil. E o erro continua se repetindo, né? Como a UP falando que a gente tem que votar no bolso para derrotar o fascismo em São Paulo. Essa conjuntura que nunca muda, para continuar validando essa tática. Um dos grandes traços, né, do sistema capitalista que vivemos é o caráter decompositório. E a gente sabe, né, que chegou nesse seu ponto culminante. O imperialismo é um estado de guerra permanente. O imperialismo yankee foi feito através de guerras, através, né, do ganho do aço. Foi assim que eles conseguiram sair da crise de 29. Então, o imperialismo é sempre isso. É uma exploração absurda de algum outro país. Podemos ver isso claramente, né, agora com a Palestina. A gente vê essa resistência palestina enorme contra um Estado imperialista, principalmente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, onde pode colocar as suas garras, coloca. E tenta explorar, destruir o máximo que pode. Então esse é seu caráter decompositório, porque gera uma crise geral do capitalismo. Então o papel da democracia burguesa começa a se esvaziar de pouco a pouco. E esse sentimento, né, que na época a população, na época do Marx, tinha com a democracia, já não existe. Principalmente por conta dessas guerras que foram feitas. A gente vê completamente que a democracia já não funciona para o povo. E o que é pior ainda no terceiro mundo, né? Sim. Se
para os países imperialistas, o povo também já é explorado. Para países de terceiro mundo, o povo vive em uma escravidão. A Palestina que você citou, mano, é um exemplo, é o exemplo, né? É uma luta importantíssima do nosso tempo, se não a luta mais importante desenvolvida nesse momento. Mas não só, né? E mais uma vez, né? De novo, mostrando de novo a falência da tática eleitoral, né? Um povo que só pode resistir e sobreviver através da luta armada, né? Essa também é a situação que se coloca para nós e para tantos outros povos oprimidos do mundo, em que não existe uma outra opção, né? Todas as revoltas populares, os processos revolucionários, desde a Revolução Proletária, né, da Rússia de 17, é isso que se coloca, né? Todas as alternâncias de poder, todas as vitórias conquistadas foram através da luta armada e não através da luta eleitoral. Inclusive, isso incluindo os processos democráticos, né, os processos de libertação nacional, como a libertação nacional do Irã, a luta nacional palestina agora, o Vietnã, a própria Revolução Chinesa e tantos outros exemplos. E com o imperialismo, né, a gente vê o ponto máximo de antagonismo entre a burguesia e o proletário. E com isso também vem o oportunismo, que também se encosta em alguns partidos, né, que se diz de esquerda. Então, é carregado de oportunismo, porque a burguesia, né, monopolista quer o lucro ao máximo. E não temos como responder, né, esse Estado burguês se não for como violência. Como Mao dizia, né, sem responder à violência contra-revolucionária com violência revolucionária, não se pode nem falar de revolução, nem muito menos de sua vitória. Essa citação é muito foda. A gente já tá caminhando aqui para os finalmente do episódio. Vamos comentar mais alguns dos pontos, fazer um fechamento aqui, né, de tudo que a gente falou. Mas a gente não vai conseguir esgotar esse assunto nesse episódio, né? Esse episódio é para que vocês leiam o texto, então leiam o texto e não só o texto, né? O próprio texto indica para não ficar só no texto, né? Tem mais de 23 textos de citação. Se aprofundar dentro desse tema é um dever, né, de todos aqueles que lutam pela revolução no Brasil e no mundo agora. Frente a toda essa situação de estágio terminal, né, do imperialismo, a gente tem a fascistização do Estado burguês e a gente não vive numa democracia, né? A gente vive sobre o jugo desse estágio do imperialismo em decomposição. Sobre um Estado latifundiário que é comandado, né, por debaixo dos panos pelas forças reacionárias, né, pelo exército, a mando, né, da burguesia exterior, do imperialismo yankee. Com tanta urgência que os comunistas no Brasil, né, façam essa adesão ao boicote eleitoral, de fato para colocar a realidade de que a revolta, como o próprio texto coloca, rebelar-se é justo, né? Eleição é farsa, rebelar-se é justo. A gente observa que, por outro lado, né, continuar no erro gera consequências violentíssimas para a luta no Brasil e no mundo, né? Um exemplo que eu sempre cito é o próprio MST, como eu já falei antes da questão da reforma agrária, né? A gente tem o maior movimento social do mundo rebaixado ao petismo, né? De forma completamente acrítica ao governo Lula, condenando, entre muitíssimas aspas, invasão de terra, né? Algumas vezes, inclusive, colaborando com a polícia e com o Estado burguês para denunciar a invasão de terra e tá de joelhos, né? Tá imóvel, esperando a reforma agrária do Estado que não vai vir. E isso, tanto pro MST quanto para qualquer organização que a gente falou aqui, a gente não está fazendo uma crítica às bases honestas que compõem essas organizações e que desenvolvem uma luta combativa e exemplar, né? A gente está falando sobre a direção, né, dessas organizações e discutindo esse ponto justamente para o avanço do movimento. Não é a crítica pela crítica, que é exatamente esse o tom que é dado no texto, né? Não devemos ficar, né, contra o nosso povo que já quer o boicote, enganando, porque a gente sabe, as eleições não decidem nada a favor do povo. Realmente serve para encobrir a dura realidade que nós vivemos e continuar renovando essa velha ordem.
O povo não participa de nenhuma decisão por meio de eleições. E a gente vê, né, pregando essa obrigatoriedade do voto, porque o povo já está descontente com essa realidade de eleições. Então, apenas sendo obrigatório que o povo vota. E o que nós, né, queremos é que todos participem, todos os dias, que o povo participe do que está acontecendo ao seu redor. E não uma pseudo-eleição que faz o povo participar de 4 em 4 anos, mentindo para o povo, que vai mudar e nada muda. Só queria falar mais um ponto aqui, que é sobre a oposição, né? Porque esses partidos oportunistas, eles dizem que eles vão fazer um apoio tático e aí depois eles vão fazer a oposição de esquerda. Assim, desculpa o uso do termo, assim, mas não tem como falar de outro jeito. É que oposição é o caralho, sabe? Tipo, não vão fazer oposição. Se acham que estão fazendo oposição medíocre, né? Porque vai uma vez ou outra criticar o Lula no jornal do partido, mas na prática, assim, vai compor junto, né? E vai se colocar de fato como partido burguês. É isso que aconteceu todas as outras vezes, né? Vai criticar ali, nossa, o governo Lula é liberal, né? Como se fosse, assim, uma surpresa. Assim, não tem surpresa. E não tem oposição também. Vamos falar bem a verdade aqui. Porque fazer oposição é, de fato, fazer coro com a denúncia que o povo já está fazendo. Que o sistema não funciona. Essa é a denúncia. Que o Estado Democrático de Direito não existe. Que não existe direito para os pobres. Que não existe democracia no Brasil. E que a única coisa que a gente tem que fazer com essa democracia é destruir ela e construir, de fato, a democracia proletária. Chega do povo viver de migalhas, né? Eu acho que tudo que está acontecendo é o estopim. Esses partidos de esquerda estão carregados de oportunismo, que é isso que a burguesia faz. Pega esses partidos de esquerda e coloca neles essa ganância, né? Que é o oportunismo. E não tem diferença desses partidos de esquerda para os partidos de direita. No fim, a realidade do povo trabalhador não muda. Então, agora, de fato, concluindo, né? A gente tocou aqui em vários pontos. Façam a leitura do texto. Não fica aqui só no podcast, não fique só no texto. O link vai estar aí na descrição. E é isso. Abraço para todo mundo. Não vote, lute. Eleição é farsa. Rebelar-se é justo.